inseticidas, eles são uma ferramenta muito importante e complementar quando a gente fala de arboviroses, tanto zika, dengue, chikungunya, todas elas que são transmitidas por Aedes aegypti. Os inseticidas, nós já tivemos que trocar várias vezes, vários produtos diferentes. Então, existe um fenômeno biológico, né, que a gente estuda na biologia, que é a seleção. Então, a gente começa a usar um inseticida no ambiente e acaba selecionando alguns indivíduos, alguns mosquitos, que conseguem sobreviver mesmo na presença desse produto. Então, esses inseticidas têm que ser trocados. Então, o Ministério da Saúde já fez várias trocas por produtos diferentes no Brasil. E os repelentes? Os repelentes a gente vem usando mesmo, né, há mais de 60 anos. O Laboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical da Universidade Federal de Sergipe tem se dedicado a esses estudos, de estudar resistência aos repelentes, resistência a inseticidas e também ecologia, né, e biologia desses vetores. E um dos experimentos específicos que a gente faz aqui no laboratório é a resistência de mosquitos a inseticidas. E qual é o inseticida que a gente usa? A deltametrina, que até pouco tempo era usado nos carros fumacês. Como que a gente faz esse teste? Nós pegamos 5 garrafas, uma delas sendo controle, e impregnamos com a nossa solução, que seria o nosso inseticida, a deltametrina. No controle, a gente passa só acetona, que é para saber que não é ela que mata os nossos mosquitos, e sim o nosso inseticida. Para saber se eles são resistentes ou não, a gente faz a contagem a cada 15 minutos. Se eles ficarem vivos até 30 minutos, eles são normais, que é o esperado que eles morram em 30 minutos. Se passar disso, são resistentes. Se for menos que 30, eles são sensíveis. No nosso controle, a gente coloca acetona, que é para saber que ela não mata. Como a gente pode ver aqui, todos vivos. E aqui, após o tempo de 30 minutos, todos mortos. Então sabemos que essa população aqui de mosquito não é resistente ao nosso inseticida. Então, a gente trabalha em colaboração com outros laboratórios. Então, tem laboratórios que trabalham no desenvolvimento de novos repelentes e inseticidas também. Tem um insetário, onde a gente faz criação em massa de mosquito para fazer testes. Temos o laboratório de pesquisa, onde esses testes acontecem. E temos também um laboratório de biologia molecular, onde a gente faz estudos mais refinados. Um dos estudos que nós estamos desenvolvendo atualmente, que é um estudo grande, né, de âmbito nacional, é justamente estudar se existe uma resistência cruzada entre inseticida e repelente. Um inseto do ambiente que está submetido ao uso de inseticida, será que ele fica mais sensível ou menos insensível aos repelentes? Desde a minha graduação em Biologia, aqui na UFES, até o meu doutorado, que é realizado no programa de pós-graduação de Medicina Tropical da USP, eu venho trabalhando com mosquitos. Atualmente, eu estou trabalhando aqui no estado em 8 municípios, sendo eles Capela, Pinhão, Laranjeiras, Simão Dias, Umbaúba, Siriri, Neópolis e Canindé de São Francisco. E como é uma pesquisa que a gente chama uma pesquisa aplicada, que tem resultados que podem ser aplicados a curto prazo, né, a gente sempre trabalha com a Secretaria de Saúde. Então, o nosso laboratório tem colaboração com a Secretaria de Estado da Saúde, com o Laboratório Central de Saúde Pública e com as secretarias municipais de saúde também. Na pesquisa de campo, nesses 8 municípios, inicialmente era realizada uma conversa prévia com o morador, para que eles permitissem a nossa entrada. A partir do momento que havia aprovação, a gente instalava as armadilhas para coletar ovos de mosquito da dengue, ou seja, o Aedes aegypti. Essas armadilhas ficavam em campo, ou seja, nas residências das pessoas, por 3 semanas. Com essas amostras coletadas do campo, a gente tinha um período de secagem das palhetas, logo após a gente fazia a contagem dos ovos. Após a eclosão dos ovos, a gente realizava a criação desses mosquitos, ou seja, a gente abriu colônias de mosquito para cada município que foi coletado. E por que aumentar esses mosquitos em colônia? Para que haja um número suficiente de mosquito para a realização dos testes com inseticida, porque o número que precisamos tanto de larvas como de adultos é muito alto. A gente quer saber, existe alguma mudança na sensibilidade do mosquito
E se esses mosquitos que estão, né, aí na natureza, se eles respondem da mesma maneira que os mosquitos de laboratório, por exemplo. Se nossa hipótese for confirmada e mosquitos resistentes a inseticidas tiverem uma alteração na resposta ao DET, pode trazer prejuízos para a sociedade, porque o tempo de resposta do repelente pode ser alterado, ou seja, você passa, o repelente era para durar 1 hora, acaba diminuindo o tempo, ou tendo que haver um aumento na concentração desse produto no uso pessoal.